E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AgroDaCast, um podcast que te leva informações de qualidade e que vai desmistificar temas ligados aos sistemas de produção agropecuária. Eu sou Alice Fontoura. E eu, Inácia Silva, e hoje vamos iniciar o nosso episódio fazendo você refletir um pouco sobre o que é cooperativismo e se é necessário cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar. Pode parecer difícil, não é? E fazer a gente pensar a respeito. Mas antes, explica pra gente, Inácio, o que são e como surgiram as cooperativas. As cooperativas, Alice, elas são organizações de ação coletiva e espontânea de no mínimo 20 pessoas unidas voluntariamente para atender necessidades econômicas, sociais e culturais. Assim, as cooperativas têm ampla capacidade de atuação, que vai desde a produção de insumos até as estratégias para alcançar o consumidor final. O princípio filosófico do cooperativismo surgiu em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, justo na época da Revolução Industrial. Foram utilizados como princípios a ajuda mútua, a solidariedade, a igualdade, a democracia, a fraternidade, a participação e o sentimento de justiça social. A partir disso, os cooperados acreditam nos valores éticos de honestidade, responsabilidade social e preocupação ao próximo. Então, diante de todos esses princípios, podemos dizer que os produtores rurais podem se organizar para comprar insumos, produzir e comercializar coletivamente, podendo inclusive vender a preços melhores e competir no mercado de forma mais justa. Mas você sabia que toda cooperativa tem seu próprio funcionamento? Porém, existem elementos que são comuns a qualquer uma delas, tais como a Assembleia Geral, na qual as decisões são tomadas coletivamente, o Conselho Fiscal, que trata da fiscalização e da execução orçamentária, e o Conselho de Administração, que trabalha a gestão do empreendimento cooperativo. Mas é importante frisar que algumas cooperativas possuem grupos organizados por atividade, como comitês educativos, núcleos cooperativos ou conselhos consultivos, constituindo-se em órgãos auxiliares da administração. O voto em Assembleia Geral é a expressão mais clara da participação. Todos, independente da função que exercem, têm o direito de votar acerca das decisões referentes ao desenvolvimento do empreendimento. Assim, é possível manifestar de forma clara opiniões coerentes com as vontades e consciência de cada membro. Por isso, as cooperativas se diferenciam de empresas convencionais, por ser ao mesmo tempo uma associação de pessoas e também um negócio. Além disso, os associados são os donos da empresa cooperativa e reunidos definem pelo voto os objetivos e a forma de funcionamento. Muito interessante, Alice. Então, quer dizer que independente da atividade econômica exercida, toda cooperativa tem que ter a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração. Isso faz com que o empreendimento tenha uma estrutura organizacional básica. Mas qual é o embasamento legal que respalda os princípios do cooperativismo no Brasil? Você já parou para pensar nisso? Calma que eu vou te explicar. A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define a Política Nacional de Cooperativismo com as características e princípios que nós já comentamos aqui. Contudo, em 2012 foi sancionada a Lei 12.690, também conhecida como a Nova Lei de Cooperativas. A mesma, ela traz benefícios que até então não eram falados para os cooperados, tais como a garantia de repouso semanal e anual remunerados, uma jornada de trabalho de 8 horas, um adicional noturno de insalubridade, um seguro de acidente de trabalho, observância obrigatória das normas de saúde e de segurança do trabalho, garantia de pagamento não inferior ao piso da categoria profissional, ou caso a categoria não tenha um piso, um salário mínimo calculado proporcional ao tempo trabalhado. A lei prevê ainda que as cooperativas elas criem fundos para pagamento das férias e folgas remuneradas. Além disso, há maior possibilidade de contestar decretos ou leis que estejam impedindo as cooperativas de participar de licitações. Isso é importante, Inácia, porque a lei equipara os cooperados não apenas a empregados, mas a trabalhadores com direitos garantidos. Todavia, a lei não trouxe para as cooperativas obrigações típicas da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, mas garantiu a seus sócios alguns direitos sociais do trabalho, constantes no artigo 7º da Constituição Federal.
mais nossa discussão, gostaríamos de convidar a professora Gislaine Marques, que é professora do IFCE Campus Ubajara. Ela é engenheira agrônoma e atua nos segmentos de extensão rural, projetos sociais, associativismo, cooperativismo, produção animal, gestão agroindustrial e solos. Muito bem-vinda, professora. O que a senhora tem para nos falar sobre o cooperativismo? A senhora acha que é necessário cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar? Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Gratidão, Inácia e Alice, por permitirem trazer um assunto tão importante a ser tratado no podcast de hoje. Então, antes de responder a pergunta cooperar para fortalecer ou fortalecer para cooperar, vamos buscar algumas informações. Uma delas é o próprio significado de cooperar. Co, que significa juntos, e operar, significando trabalhar. Isso traz justamente uma visão do ato de trabalhar coletivamente em prol de objetivos em comum a todas as pessoas envolvidas. Daí já podemos responder a pergunta: de fato, é necessário fortalecer os laços de cooperação entre os indivíduos envolvidos, mostrar que a união entre pessoas que têm o mesmo objetivo em comum deve ser pautada na confiança e na ajuda mútua. Nada de cada um por si, mas sim todos por todos. As pessoas envolvidas têm que buscar o espírito do engajamento, da mobilização, da articulação e assim cooperar em busca de construir algo em conjunto. E é nesse aspecto que trago a segunda palavra, que é cooperação. Significando juntos, e operação, que traz o significado de realizar alguma ação. Nesse caso, é o ato de realizar uma ação em conjunto, seja entre indivíduos ou familiares que tenham o mesmo interesse em comum. Desta forma, a cooperação entre essas pessoas, leia-se aqui produtores e produtoras, uma vez que é o meio onde estamos vivendo, vinha a ser a forma mais adequada para a superação de muitos obstáculos sociais e econômicos. Isso promove justamente a busca por soluções para o desenvolvimento socioeconômico de um determinado local ou de uma determinada região. É aqui que trazemos à luz um movimento, uma filosofia de vida e um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento econômico e bem-estar social, que chamamos de cooperativismo, onde seu princípio é pautado na ajuda mútua, na responsabilidade, na democracia, na igualdade, na equidade e na solidariedade. Para vocês terem uma ideia, no Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2019, mostra que a cada 10 brasileiros, 4, vou repetir, apenas 4 conhecem o cooperativismo e que este conhecimento ele vem ser maior nas classes mais altas da população. Isso também mostra que é necessário realizar um trabalho mostrando justamente a importância do ato de cooperar e como deve-se fazer isso. O grande agronegócio brasileiro, ele repousa dentro das perspectivas cooperativistas e também associativistas. Quando digo isso, falo do grande negócio que envolve principalmente as exportações. Para vocês terem uma ideia, no mundo pode-se contabilizar 1,2 bilhão de cooperados. Isso promove a geração de 280 milhões de postos de trabalho e 3 milhões de cooperativas, onde em 150 países essas cooperativas atuam para dar novas oportunidades tanto aos cooperados como às comunidades onde as cooperativas são inseridas. E é nessa perspectiva que podemos entender que é preciso fortalecer o ato de cooperar, pois a soma de experiências e trabalho em conjunto, além de promover um crescimento moral, dá sentido à união e influencia diretamente no comportamento e interação com outras pessoas. Isso também permite que ações no âmbito cooperativistas tenham um maior engajamento de todos e os objetivos eles sejam alcançados da melhor forma possível. E isso permite que o ato de cooperar fortaleça cada vez mais os laços sociais e econômicos. Então,
temos sim que fortalecer as duas coisas. Fortalecer os laços para promover a cooperação e cooperar para fortalecer cada vez mais as nossas atividades econômicas e sociais. Bom, então, diante de tudo que discutimos, podemos perceber que o cooperativismo tem um caráter econômico, mas não negligencia o social. Assim, a ideia principal é trabalhar junto, é ajudar o outro e ser ajudado para o êxito de um mesmo propósito. Gratidão pela sua participação, Gislaine, e a você que nos ouviu até aqui. Mas chegamos ao fim deste episódio. Gostou do tema de hoje? Deixe seu comentário nas nossas redes sociais, ou no Instagram, @aglodacast, ou no nosso canal no YouTube. Estamos também por lá. Um forte abraço e aguardamos vocês nos próximos episódios.